Graça e paz, meus irmãos. Um abençoado dia a cada um de vocês, nesse domingo, dia 28 de março. Nós vivemos um tempo em que a soberania de Deus tem sido grandemente contestada. Ou, no mínimo, ela tem sido dita e tem sido desprezada na sua prática. Muitos a contestam porque entendem que simplesmente o que opera sobre nós tem sido forças naturais, ou então que Deus é um Deus impessoal. Nós cremos que Deus é um Deus pessoal, que Deus é um Deus único que subsiste na pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E esse Deus é Senhor absoluto sobre tudo aquilo que ele mesmo criou. Dentro de tudo isso, nós vemos no meio do povo de Deus uma razão para, na prática, não levar tão a sério a relação da soberania de Deus, porque na visão de muitos ela fere a liberdade que nós temos. Nós vamos olhar um pouco sobre isso aqui nesta manhã, fazendo quase que um apanhado dos estudos que temos feito sobre as doutrinas da graça. E espero que nós, chegando ao final, tenhamos uma melhor visão a respeito da grandiosidade e senhorio do nosso Deus. Eu vou fazer a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 40, do verso 12 ao verso 18. As escrituras dizem assim: Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Ore comigo. Nosso Deus, louvado e exaltado é o teu nome em toda a terra. Os céus, Senhor, proclamam a tua glória. E como a tua palavra diz, os firmamentos anunciam as obras das tuas mãos. Quando a própria criação te exalta, quando a própria criação te louva, os homens, Pai, rebeldes, os homens que tiveram a liberdade da escolha, cada um de nós lá atrás, decidimos tomar direção contrária a tudo aquilo que poderia ser na nossa vida louvor, adoração e exaltação. Nós sabemos, Pai, que mesmo quando a rebeldia se instala, se faz presente, o Senhor nunca deixará de ser honrado e glorificado, pois o teu juízo estará sempre presente. Nós só temos que agora, Pai, agradecer ao Senhor, porque antes, quando não tínhamos
outra família, senão aquela da desobediência. Hoje temos a família da obediência, família da fé. Esta família que é um corpo cujo cabeça é Cristo. Sabemos que ainda andamos desarticulados a Deus. Não conseguimos viver perfeitamente a unidade que o corpo tem. Mas sabemos que haverá um momento que isso acontecerá. E louvamos por isso. Nos ilumine no estudo da palavra do Senhor nesta manhã. Ajude-nos, ó Deus. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, vamos para um momento de louvor e depois nós voltamos e continuamos estudando a santa palavra do nosso Deus. Nós vamos louvar a Deus como Tu és soberano. Sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és sobre os céus tu és Senhor absoluto.
Nós voltamos, irmãos. Durante algumas semanas, falamos um pouco sobre o que nós chamamos de doutrinas da graça. Essas doutrinas têm sido rejeitadas por muitos, porque essas doutrinas afirmam uma total dependência de Deus para que a salvação aconteça. Ela é rejeitada porque muitos, ou a grande maioria das pessoas, tem afirmado que nós somos coparticipantes da salvação, nós somos coparticipantes da redenção em todos os seus estágios. E as doutrinas da graça, elas afirmam algo um pouco diferente. Elas não tiram de Deus a soberania e não tiram do homem a responsabilidade dentro de todo o processo da redenção. Deus no centro. As doutrinas da graça, elas afirmam que Deus é o centro gravitacional de todo o processo redentor que está operando na vida das pessoas. Significa que toda a salvação, ela gravita em torno do próprio Deus e nunca gravita em torno do ser humano. Vamos analisar um pouco alguns aspectos. Vamos começar lá atrás. Essas doutrinas da graça, elas surgiram como uma forma de reação aos ensinos do teólogo holandês James Arminio, traduzido para nós como Tiago Arminio. Ele era filho de pessoas que tinham uma fé reformada, que confessavam a fé reformada e que tomou uma posição diferente quando foi chamado, quando foi convocado para analisar um certo escrito que falava contra o pensamento reformado que havia na época. E ele se viu tão convencido desta situação, ele se viu tão convencido de que aqueles ensinos que era para ele combater fossem coerentes, que acabou mudando de posição. Nesse tempo, ele holandês, a igreja na Holanda, ela subscrevia a Confissão Belga e o Catecismo de Heidelberg. Esses eram símbolos de fé, e esses documentos, eles tinham uma estrutura de entendimento das Escrituras que seguiam a linha do pensamento de João Calvino, a maneira como Calvino organizou e sistematizou as Escrituras. Depois da morte de Tiago Arminio em 1610, ele foi extremamente influente na sua época e ele era um professor de universidade. E nessa universidade ele disseminou os seus ensinos. Quando ele morre, os seus discípulos, então, aqueles que foram seus seguidores, que foram influenciados pelo seu pensamento, eles entraram com uma representação diante do Estado holandês, pedindo modificação na estrutura que envolvia a vida da igreja e também diretamente a vida social. Esta manifestação, ela era formada por 5 artigos de fé que se tornaram conhecidos como protesto ou a remonstrância. E os artigos são esses: a livre vontade humana, a eleição condicional, ou seja, o homem tem o livre-arbítrio ou a livre escolha, né, depois de Adão, sempre teve. A eleição condicional, Deus escolhe na condição de saber com a sua presciência quem haveria de recebê-lo, então Deus os escolhe
antes mesmo de existirem, porque Deus os vê como pessoas que, na sua liberdade, tomariam uma decisão por ele. Jesus morreu por todos indistintamente, por todas as pessoas. A expiação, ela é universal, mas nem todos a aceitarão, porque afinal de contas, a livre vontade, ela está presente. A graça de Deus, ela pode ser impedida, ela pode ser resistida. Quando Deus manifesta a sua graça, então, através do Espírito, é possível resisti-la. E o homem pode cair da situação que ele alcançou na liberdade da sua escolha. Essa disputa entre calvinistas e os remonstrantes, né, ela foi se tornando mais forte à medida que o tempo passou e o príncipe Maurício de Nassau, ele convoca uma assembleia em 1618, 8 anos depois da morte de Armínio, e esse sínodo foi recebeu o nome de Sínodo de Dort, que aconteceu no dia 13 de novembro daquele ano, e teve muitas sessões. Foram 84 membros e 18 representantes que não eram representantes da igreja. Vejam, entre essas pessoas havia 27 delegados da Alemanha, Suíça, Inglaterra e de outros países da Europa. Foram 154 sessões que se desenrolaram durante 7 meses consecutivos. E o resultado foram os chamados 5 pontos do calvinismo. Então, os 5 pontos do calvinismo, obviamente, pelo que já dissemos, ele não foi idealizado por Calvino, mas ele é estruturado segundo a maneira como Calvino entendeu as Escrituras. Então, os 5 pontos, eles, em contrapartida aos 5 pontos da remonstrância, eles se desenvolveram com o acróstico, a tulipe, e eles são apresentados desta forma: a depravação total do homem, a eleição incondicional, não há condição para que o homem fosse escolhido, não há pré-condição de Deus olhar e enxergar e ver alguém que realizou algo para que a escolha acontecesse. Jesus morreu pelos eleitos, a expiação é limitada. A graça de Deus, quando se manifesta, ela não pode ser resistida, ela não é resistida. E aqueles que uma vez foram salvos, eles serão salvos por todo sempre, que é o que chamamos de perseverança dos santos. Hoje nós enfrentamos um empobrecimento muito grande da nossa igreja com relação ao ensino das Escrituras, da maneira como ela deve ser entendida. E uma relação aqui entre as doutrinas da graça e esse empobrecimento que a igreja cristã, a igreja... É difícil até encontrarmos um termo para identificar a igreja hoje. A igreja evangélica, ou a igreja cristã no nosso tempo, tem enfrentado. Hoje, a grande maioria das igrejas, elas trazem consigo o pensamento de Armínio. A grande maioria é arminiana. E a minoria, ela tem um pensamento reformado. Somos a minoria. E nós observamos que essa posição arminiana, ela é muito forte. Mas não é só isso. Nós temos dentro do pensamento não arminiano uma outra doutrina que, junto com o arminianismo, concorrem em pensamento, em valores teológicos dentro das nossas igrejas, contra o pensamento reformado autenticamente,
que coloca as Escrituras acima de todas as coisas e a soberania de Deus como o ponto mais alto dentro de toda a relação de salvação e de preservação. O próprio arminianismo, que, olha, o arminianismo tem como característica enfatizar que o ser humano tem habilidade para responder ao Evangelho. Então, o Evangelho agora anunciado, a verdade anunciada, ela pode, no coração daquele que é o homem, ter uma escolha, ele escolhe. Então, o arminianismo, ele acentua a habilidade do homem em responder ao chamado do Evangelho. Isso quase deixa de lado a soberania de Deus. Quase que exclui a soberania de Deus. O homem, então, nesse ponto, ele se torna a causa primeira da salvação. Ou seja, a salvação começa no homem e não em Deus. É o homem que vai tomar a decisão em direção a Deus, e Deus, ele não é a causa primeira, ele é a causa última. Ou a causa secundária da salvação. Se o homem não tomar uma decisão, não adianta Deus ter realizado tudo o que ele realizou na cruz, na pessoa de Cristo Jesus. E existe o chamado hipercalvinismo. Então, você nunca tem ouvido falar sobre esse nome, mas não há problema. Ele dá uma ênfase extremamente acentuada à soberania de Deus. Isso está errado? O problema é que, com essa supervalorização da soberania de Deus, a responsabilidade que as Escrituras nos trazem quanto ao processo de salvação, a responsabilidade humana, ela praticamente morre. Então nós temos aqui uma contrapartida, e parece que o hipercalvinismo ele é uma força de reação ao pensamento arminiano, que enfatiza de maneira muito grande a liberdade humana e o homem como causa primeira da salvação, fazendo o inverso. Enquanto a responsabilidade humana é grandemente apresentada dentro do pensamento arminiano, aqui no hipercalvinismo ela quase que desaparece. O homem não tem praticamente, segundo o hipercalvinismo, nenhuma responsabilidade dentro do processo salvífico. Essas diferenças parecem existir em razão do lugar das Escrituras no pensamento teológico. O reverendo Júlio Andrade Ferreira, em o seu livro Conheça a Sua Bíblia, ele diz que não há heresia que não seja bíblica. De fato, não há nenhuma heresia que não provenha das Escrituras. E toda diferença teológica, ela vem ligada às Escrituras. E o lugar das Escrituras do pensamento teológico das igrejas vai determinar o rumo que essa igreja vai tomar em termos de resposta ao que Deus tem feito. Vejam só. A questão está na honestidade com que se trata a revelação divina, segundo Gary Crampton e Kenneth Talbot. Eles dizem o seguinte, né? Que a questão está na honestidade, como a revelação de Deus ela é tratada. Ser honesto com relação à maneira de interpretar. O padrão de toda questão teológica é o sola escritura. O padrão é esse, somente a escritura ou não? Então, a Bíblia deve ser tomada como o juiz em todas as questões. Quer seja com relação à fé, com relação à prática que temos no dia a dia. Ela deve nos julgar. E se ela nos condenar,
Nós não devemos tomar a direção que ela condena. Então, a honestidade, correlação ao entendimento das Escrituras é fundamental. E ela, somente ela, deve ser o grande juiz da nossa vida em todas as questões. Martinho Lutero, ele cunhou um termo dentro do pensamento da sua época que é essencial. Ele disse que a mente dele estava cativa às Escrituras. Lutero afirmou que o princípio fundamental de interpretação da Bíblia, isso é importante, o princípio fundamental de interpretação das Escrituras é o chamado princípio da analogia da fé. O que quer dizer isso? A Bíblia interpreta-se a ela mesma. A Bíblia se auto-interpreta. A Bíblia interpreta-se a si mesma. Essa é chamada analogia da fé. E esse é o princípio básico da hermenêutica reformada. É o princípio básico da hermenêutica dos princípios de interpretação das Escrituras. As Escrituras interpretam-se a si mesmas. Ela fala por ela mesma. Nós não precisamos colocar palavras nos lábios das Escrituras. Elas falam por elas mesmas. Dentro do pensamento reformado, nós temos algo que é importante. Ele se propõe a ir até onde as Escrituras vão. O pensamento reformado, ele não se preocupa em responder questões que a Bíblia não responde, mas entende que tem compromisso de ir até onde ela apresenta a sua verdade. Então, não ficar aquém do que ela apresenta, mas também não ir além daquilo que ela nos traz. Então, essa é a força do pensamento reformado dentro da relação de vida, de fé e prática, entendendo que as Escrituras interpretam-se a si mesmas e que nós não precisamos nos preocupar em defender Deus ou em explicar aquilo que o próprio Deus não quis que nós tomássemos conhecimento. Deuteronômio diz que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas a nós e aos nossos filhos. E nós entendemos de fato que é isso. Aquelas que a Bíblia não nos traz resposta, não devemos procurar resposta fora dela. Desta forma, apenas os ensinos capazes de suportar o escrutínio das sagradas letras devem ser mantidos, segundo o autor citado ainda há pouco, ou os autores. Se um ensino ele não se mantém em pé diante de um bom entendimento das Escrituras como deve ser, ele não deve ser considerado de forma nenhuma. Lorraine Beutner afirma o seguinte: vivemos na época em que quase todas as igrejas protestantes históricas estão ameaçadas de dentro pelo ceticismo. Elas têm deixado de crer como precisam. Muitas delas já sucumbiram. A linha de descida foi inevitavelmente do calvinismo para o arminianismo, do arminianismo para o modernismo e unitarismo. Cremos que o futuro do cristianismo está ligado de perto ao futuro do calvinismo. Quando falamos aqui sobre o calvinismo, vamos esquecer em si a pessoa do homem calvino. Nós devemos fazer isso, porque falamos em calvinismo, pensamos no homem calvino, muitos têm pensado assim, e muitos têm afirmado que as igrejas de pensamento reformado são idólatras de Calvino. Absolutamente, Calvino não é as Escrituras. E o seu pensamento, ele não é a Bíblia.
A Bíblia, a palavra de Deus, é a referência sobre absolutamente tudo, todas as situações e todas as coisas. Não há dúvida nenhuma. O que nós entendemos é que o pensamento de Calvino é coerente com o melhor entendimento e a melhor interpretação dos ensinos das Escrituras. Um sistema que ele idealizou para a cidade de Genebra, que se ampliou e começou ali com um pequeno escrito chamado de Instituições da Religião Cristã, e que depois acabou sendo ampliado. No entanto, as institutas da religião cristã, elas não substituem em grau algum as escrituras sagradas. E não há nenhuma obra, por melhor que ela seja, que substitua as escrituras. Tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que, afinal de contas, se apresenta como literatura, é suporte para o entendimento correto e o anúncio equilibrado das escrituras sagradas como Deus a revelou. Então, quando nós nos referimos ao pensamento calvinista, nós estamos nos referindo à segura maneira que Calvino tomou como direção para interpretar as escrituras. Isso significa que muitos aspectos do pensamento de Calvino, eles podem até ser contestados. Isso não significa que quando esse ponto acontece, deixamos de ser reformados. Absolutamente. Não é? Porque Calvino era uma pessoa. Ele seguiu uma excelente linha de interpretação. No entanto, como tantos teólogos do nosso tempo, ele era uma pessoa, e por melhores que sejam os teólogos do nosso tempo, eles também são contestados dentro da boa linha de entendimento que muitos têm. Outros não têm praticamente nenhuma linha de interpretação, a não ser a interpretação dos seus próprios interesses. Tudo pode ser resumido de forma simples aqui. Ou Deus é a causa primeira da salvação por sua vontade e soberania, ou o homem é a causa primeira da salvação por sua vontade soberana. Irmãos, são essas duas questões. Ou Deus é soberano e causa primeira da salvação, ou o homem é a causa primeira da salvação e a sua vontade é a que prevalece. Então nós vimos que o nosso tempo tem enfrentado dificuldades com relação ao entendimento correto das Sagradas Escrituras. Tem enfrentado um grande empobrecimento. E no pensamento de autores sérios, esse empobrecimento ele se deve ao enfraquecimento da autoridade das Escrituras, ao enfraquecimento do senhorio e da soberania de Deus. Ele se deve ao enfraquecimento do bom entendimento e de uma segura linha de interpretação das Escrituras Sagradas. As doutrinas da graça, garantia de eterna salvação. Se dentro da remonstrância a decisão por Cristo ela é pessoal, eu vou até onde me é obrigatório ir, e lá eu me encontro com a salvação do Senhor, eu tenho também a responsabilidade de sustentar tudo isto que eu conquistei através da minha caminhada. Se eu não sustentar, eu vou perder essa condição. Qual a garantia que há de que no final, então, você vai conseguir conquistar os louros da vitória? Qual é a garantia que você tem de que no final da história da sua vida e da sua existência,
você será salvo. Qual a garantia que você tem se você acredita que a decisão por Cristo é uma decisão pessoal sua e que a salvação ela é sinergista, que é uma relação concorrente em que o homem e Deus operam esse processo. Se o homem não chegar até o ponto de encontro, a salvação não acontece. Qual é a garantia de que você vai perseverar até o fim e será salvo? As doutrinas da graça são essa garantia da salvação eterna. Elas nos dão segurança. Primeiro, nós vamos analisar a condição humana dentro das Escrituras. E as Escrituras nos mostram que todas as pessoas, indistintamente, já nascem na condição de pecadores. Que todos foram concebidos em pecado. Romanos 3:23 diz o seguinte: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, o nosso ponto central aqui é a autoridade das Escrituras. O que as Escrituras dizem, são verdades. Todos os seus pontos são absolutamente verdadeiros. Podemos questionar a interpretação, mas não podemos questionar a verdade que ela apresenta. Interpretação é a coisa que nós fazemos. O que ela nos apresenta é a revelação vinda de Deus, então ela é incontestável. Somente as Escrituras, o sola Escritura, esse é o centro de toda a verdade reformada depois da soberania de Deus. Deus é soberano e a sua palavra ela é absoluta sobre as nossas vidas. Então nós precisamos partir do seguinte princípio: as Escrituras elas são autenticamente a única regra de fé, ou a única regra ou o único valor que nos norteiam com relação ao que cremos. E também é o padrão único para a prática da nossa vida, para a prática do nosso dia a dia. Então, partindo desse princípio, nós olhamos para as Escrituras e vemos que o homem ele já nasce numa condição de pecador. E as Escrituras afirmam, a autoridade das Escrituras, que todas as pessoas estão nessa condição. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ele os deu vida, estando mortos nos delitos e pecados. Então, todos estão mortos nos delitos e pecados, porque todos pecaram diante da santidade de Deus. Nós vamos aprender algumas coisas olhando as Escrituras, então. Primeiro, o homem, espiritualmente, ele está morto. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos os pecaram. Espiritualmente, o homem está morto. Segundo, o homem está preso. O homem está agrilhoado. 2 Timóteo 2:25 e 26 diz assim: disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. O homem pecador, ele está agrilhoado a uma vontade que ele acha que é sua, mas que de fato é a vontade daquele dominador desse mundo. Isso não tira absolutamente em ponto nenhum o domínio soberano de Deus, mas que nascemos cativos ao pecado. Estamos presos a ele. E quem se aproveita de tudo isso é Satanás. Ele se aproveita dessa situação,
ele se aproveita dessa condição. 3. O homem está cego e o homem está surdo. Irmãos, todo ser humano, todo, ele nasce cego e ele nasce surdo. Ele nasce cego, não consegue enxergar a verdade de Deus, ele nasce surdo, porque ele não ouve a Deus absolutamente. Vejam Marcos 4, 11 e 12, diz assim: Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. A condição do homem é essa, do homem natural. Ele ouve, mas não entende. Ele olha, mas não vê. E vejam, Jesus disse aos seus discípulos: a vocês é dado conhecer o mistério do reino dos céus. Eles deixaram de ser cegos, deixaram de ser surdos. 4. O homem tornou-se ignorante. 1 Coríntios 2,14. As escrituras dizem: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, né, segundo Paulo, e aqui não tem nada a ver com o princípio das 4 leis espirituais, o homem carnal e o homem espiritual, né, vamos nos esquecer disso. Né, aqui as escrituras afirmam que o homem não consegue entender as verdades de Deus, elas não fazem sentido para ele. São maluquices, são doidices. É assim que as pessoas que não conhecem a Deus qualificam as pessoas que conhecem o Senhor para os ímpios, chamá-los assim. Não tem sentido aquilo que os que são agora os justos ou os remidos praticam. Porque é necessário o Espírito Santo para discernir os seus corações. Eles ignoram a verdade de Deus, porque são espiritualmente incapazes de compreendê-las. Então nós aprendemos que o homem está espiritualmente morto, que ele está preso, que ele está cego e surdo e que ele é uma pessoa ignorante no que diz respeito a Deus e a sua vontade. E 5. O homem tornou-se pecaminoso. No seu nascimento, né? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe, nos diz Davi. E na prática da sua vida, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Foi quando Deus então anuncia o dilúvio a Noé. Foi quando Deus tomou a decisão de destruir toda a carne sobre a terra, com exceção de Noé e a sua família. Toda a humanidade, na prática da sua vida, era corrupção de coração e maldade na prática. Porque o homem nasce nessa condição. Ele é gerado nessa condição. Ele nasce em pecado. Este é o estado do homem natural. O homem natural nasce desta maneira. Se o homem natural nasce desta maneira, se ele está morto, como é que ele vai decidir-se por uma ressurreição espiritual? Como é que ele se decide, então, se ele está morto, em direção ao Deus Todo-Poderoso? É evidente, aqui há uma necessidade de um ato que esteja externo. Então, a iniciativa da salvação, ela nunca será uma iniciativa humana, porque o homem está espiritualmente morto, e morto não faz absolutamente nada.
E se fizer alguma coisa, vai dar o maior susto naqueles que estão diante dele. Fazendo aqui uma analogia à morte física. Então, a iniciativa da salvação não é humana. Deus decide ter um povo exclusivamente seu. Nós vamos ver isso revelado em Gênesis 12. Deus revela o seu plano eterno ali a Abraão. Ele chama Abraão, né, e o leva a um lugar que nem Abraão sabia quando havia sido chamado. Não sabia para onde ele iria. E Deus faz uma promessa. A promessa de fazer dele uma grande nação. A grande nação, ela não começa ali com um plano idealizado por Deus naquele momento. Mas Deus está simplesmente ali dando continuidade ao seu plano. Um plano que surgiu na eternidade antes mesmo de tudo ter sido criado. Então ele decide ter um povo que é seu, isso antes de ter criado todas as coisas e antes do homem ter pecado, lá atrás. E ele faz isso como? Ele escolhe pessoas que estariam com ele. E como já vimos, ele escolhe pessoas absolutamente sem que houvesse mérito algum na vida de qualquer um daqueles que ele escolheu. Ele escolhe pessoas para viver com ele por toda a eternidade, desfrutando da sua presença. Essa presença que é inigualável. Nós voltamos lá para os nossos símbolos de fé. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem, qual é o fim, ou o propósito da existência humana? O propósito da existência humana é glorificar a Deus e desfrutar eternamente, para sempre, de um relacionamento com Ele. Foi para isso que Deus nos criou. No entanto, na liberdade que havia e houve só em Adão, a liberdade de escolha, a escolha foi feita de maneira equivocada. E isso trouxe como consequência o que nós estamos vivendo hoje. Deus criou um povo para si. Esse povo se rebela. Deus continua com o seu propósito eterno de estabelecer esse povo. E isso acontece, então, na escolha que ele faz, dentre todos aqueles que estavam destinados à sua ira, um grupo de pessoas para viver eternamente com ele e desfrutar dessa presença maravilhosa e única. Esses estão entre aqueles que, em Adão, cometeram o pecado. Entre todos aqueles que quebraram a aliança com o Deus Todo-Poderoso, ou seja, todos nós. Essa eleição, como vimos, ela é incondicional, ou seja, não depende de nenhuma condição, nenhum ato, nenhuma ação de qualquer pessoa para que ela viesse a se realizar. Deus é aquele que as Escrituras nos apresentam como um Deus justo, que tem que punir o pecado, e como justificador, porque se o ser humano não tem condição de voltar-se a Deus, só Deus tem condição de ir até Ele. Então as Escrituras dizem que Deus é o justo e o justificador. Ele aplica a sua justiça, porque Ele é obrigado a condenar, afinal de contas, está nos termos da aliança, e se Deus não fizesse isso, ele deixaria de ser justo. Se ele deixar de ser justo, ele se torna um mentiroso, ele se torna um Deus, ou se tornaria, um Deus falho dentro do seu caráter, seu justo caráter. Então ele pune. E por outro lado, ele, na decisão de ter um povo para si, ele justifica ou paga a dívida daqueles que pecaram contra ele e que ele escolheu pela sua livre vontade, e faz isto na livre escolha de Jesus de pagar o preço de cada um deles. Esses escolhidos foram dados a Cristo.
E Jesus morre exclusivamente por eles. Não morre por todos, morre por eles. Então, como uma condição de cada um de nós é uma condição de rebeldia contra Deus, não adianta, nós nunca vamos querer Deus. As Escrituras nos mostram isso. Ela é autoridade. Ela nos mostra que nunca, absolutamente, nenhuma pessoa vai querer Deus. As pessoas podem querer aquilo que é de Deus ou a religião sobre Deus, tanto que elas escolhem a religião. E a religião não importa como ela se apresenta e como o Deus dela é. Principalmente no nosso tempo, né, quando nós temos a chamada liberdade da procura do bem-estar, né, da felicidade, e se a felicidade está num lugar ou numa religião em que Deus é apresentado de uma forma que me satisfaça, é lá mesmo que devo estar. Não é o que a Bíblia diz para a gente, né? Então, o próprio Deus é aquele que opera a mudança necessária para que o homem tenha, então, uma ação agora. Aí entra o aspecto da responsabilidade, uma ação diante do próprio Deus. Mas é preciso que ele seja regenerado, que ele seja levado ao novo nascimento e que o Espírito Santo o chame através da palavra para a redenção. Ele é chamado à luz da verdade de Deus. Seus olhos são abertos e ele tem mudança de vida. Conversão não é algo que Deus faz acontecer em nossa vida alheio à nossa vontade. A regeneração, sim, não depende da minha vontade. Deus vai e opera a regeneração lá dentro do nosso coração. Gera vida em nós. E Ele é aquele que faz com que a vida venha à luz. Ela seja manifesta. A partir daí, mas sempre na ação do Espírito, ou na ação do próprio Deus, a conversão acontece. E esse é um ato em que a responsabilidade humana tem a sua presença. Nós somos responsáveis pela nossa conversão. Não responsável primeiro. O primeiro responsável sempre Deus. Mas temos a responsabilidade segunda. O que significa responsabilidade primeira? Significa que Deus é aquele que dá a condição. Mas eu sou aquele que agora uso de maneira boa ou não a ferramenta que Deus me concedeu. Deus chama a conversão graciosamente, de forma que aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo também, pela ação do Espírito Santo, seja atraído a Cristo de forma irresistível. Significa que é algo tão bom, tão bonito, tão gostoso que ele não resiste. Ele vai. Ele tem a livre agência de ir. Ele tem a livre ação de caminhar em direção a Deus. A graça é irresistível, é nesse sentido. Quando a regeneração acontece, quando o homem é chamado à vida, o ser humano é chamado à vida, essa vida se manifesta, ele agora enxerga Deus, e quando ele enxerga Deus, ele não resiste, ele se dobra diante do Senhor e vem em direção a Ele. Ele não consegue resistir à riqueza da pérola que ele está descobrindo naquele instante, ao tesouro perdido no campo, e ele casualmente encontrou. Por ser resultado da iniciativa divina em ter para si esse povo privilegiado, nós temos a garantia de que esse povo ele vai perseverar até o fim. E essa garantia que nós temos é a garantia que está firmada em Deus. Deus disse: eu vou ter um povo para mim, vou constituir esse povo. Ele paga a dívida desse povo e ele garante que esse povo vai perseverar até o fim,
porque ele decretou ter um povo para si. Então, dessa forma, não há possibilidade, meus irmãos, de alguém perder a sua condição, porque o Deus diz que ele começou uma obra e vai completar essa obra até o dia de Cristo Jesus, até o dia final. Então, a perseverança, e aí entra o conceito de alguns que preferem preservação. A perseverança é a preservação de Deus sobre a nossa vida, agora nos fazendo com que nós cheguemos até o final. Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso significa que todos aqueles que estão de fato salvos em Cristo, que tiveram a sua dívida paga porque foram escolhidos na eternidade passada, receberam um selo de integridade. E esse selo de integridade é o Espírito Santo, que garante que nós, produtos da redenção de Deus, chegaremos intactos e inviolados àquele que é o nosso Senhor Cristo Jesus quando ele voltar. John Piper, ele no seu livro 5 pontos, ele traz 10 pontos listados ali que ele classifica como experiência pessoal diante dos 5 pontos do calvinismo. O que esses 5 pontos representaram para ele na sua vida prática. Eu vou listá-los aqui, caminhando para o final do nosso tempo juntos. Primeiro, essas verdades me fazem permanecer em temor a Deus e me levam a profunda adoração centralizada em Deus. Os 5 pontos: depravação total, eleição condicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Segundo, essas verdades ajudam a proteger-me de brincar com as coisas divinas. Hoje nós estamos brincando com Deus. O nosso tempo está. E olhando para a doutrina da graça, vendo o senhorio, a soberania, a grandiosidade de Deus, nós temos que parar de brincar com Deus. Infelizmente, quando nós entendemos que nós é que fazemos as coisas, estamos nem aí com Deus de fato. Porque Deus vai se tornar o inverso, objeto dos desejos do coração. 3. Essas verdades me deixam admirados da minha própria salvação. É bonito a gente ver isso, né? Me admiro, porque entendo que a salvação não veio porque eu tenho qualquer esforço. Essas verdades me fazem alerta para os substitutos centrados no homem que passam por boas obras. Tem muita coisa hoje sendo oferecida como um substituto que está centralizado nas pessoas. Pessoas e objetos substituindo Deus. 5. Essas verdades me fazem gemer pela enfermidade indescritível de nossa cultura secular que menospreza a Deus. Como disse lá no começo, a nossa cultura ela menospreza a Deus na prática da sua vida. Deus se tornou um gênio da lâmpada para nós. A gente esfrega a lâmpada e faz desejos a Deus e o gênio da lâmpada nos atende. Essas verdades me tornam confiante de que Deus terminará, tanto global quanto pessoalmente, a obra que ele planejou e começou. Global significa que tudo aquilo que Deus amaldiçoou por causa do pecado vai ser refeito. Novos céus e nova terra. E pessoalmente, um novo homem em Cristo Jesus. 7. Essas verdades me fazem ver tudo à luz dos propósitos soberanos de Deus, que dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para sempre e sempre. Muda o foco, meus irmãos, com relação à vida, com relação à verdade, com relação a tudo que temos. O ato de glorificar de fato a Deus se torna mais precioso. 8. Essas verdades me tornam esperançoso de que Deus tenha a vontade, o direito e o poder de responder à oração para que sejam
pessoas sejam mudadas, né? Elas nos tornam esperançosos, né? Porque elas vão nos lembrar que a evangelização ela é essencial para que as pessoas conheçam a Cristo, para que as pessoas sejam salvas, e que há grande esperança de sucesso em levar pessoas à fé, mas que a conversão não é, em última análise, dependente de mim ou limitada pela dureza do incrédulo. Quer dizer, não depende de mim, não depende da minha maneira boa ou má de pregar, mas da fidelidade, né? E não depende do coração duro. É muito comum hoje nós encontrarmos isso. Aquele lugar não vai dar, porque lá as pessoas têm um coração muito duro. Não tem coração duro para Deus. Ele diz, eu transformarei o coração de pedra em um coração de carne. Isso é o que Deus faz na vida dos eleitos. E 10. Essas verdades me asseguram que Deus vai triunfar no final. Essas doutrinas da graça, elas são rejeitadas por muitas pessoas que têm afirmado que não há sentido para a evangelização. Para que eu vou evangelizar se no final a pessoa vai ser salva? Exatamente porque ela vai ser salva no final que eu preciso evangelizar. Eu preciso levar o evangelho a ela, eu preciso anunciar a ela o evangelho. E essa é a única garantia, os ensinos da graça, de que a evangelização vai funcionar. Se depender do coração do homem, meus irmãos, podem esquecer. Ele pode se converter a você, a mim, a uma igreja ou a outra igreja. Mas converter-se ou voltar-se ao Senhor, isso só vai acontecer se de fato algo for operado dentro da vida e dentro do coração dessa pessoa. Nós não podemos nos esquecer absolutamente disso. Veja o texto de Isaías 46, 9 e 10 para terminarmos. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus no centro. As doutrinas da graça nos dão a garantia de que fomos salvos, de que seremos salvos no final, de que a evangelização ela é eficaz, Deus chamará os eleitos. Ele me coloca numa posição de humildade, porque não teria como fazer nada se Deus não operasse em mim, não operasse no meu coração e não continuasse operando hoje, para que eu tenha condição de me tornar mais semelhante à pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. Irmãos, Ele nos abençoe, que Ele nos renove. Amém. Vamos louvar a Deus e depois voltamos para encerrar o nosso momento aqui nesta manhã. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando atravesso
grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e fera adoração, e então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali. Grandioso és tu, grandioso és tu. Vamos orar. Nosso Deus, diante da sua grandeza, Pai, nós nos curvamos. E nós vamos reconhecendo mais e mais. Quanto maior o conhecimento da tua palavra, segundo o Senhor mesmo nos ensinou, o Senhor mesmo nos revelou, nós vamos nos tornando mais curvados diante do Senhor, mais reconhecidos da nossa dependência e mais gratos pelo que tem feito por nós, Senhor. Deus amado, temos muitas pessoas que estão nos hospitais, Pai. Muitos irmãos que estão aguardando vaga para internação. Muitos irmãos que estão internados. Muitas famílias que estão aflitas. Cuide, Senhor, desses corações, é o nosso pedido. Dessas vidas, ó Deus, dos familiares. Desses nossos irmãos que estão no hospital, abençoe, Pai, para que eles tenham melhor. Fortaleça seus corações em fé. E abençoe, Pai, todos aqueles profissionais extenuados que estão trabalhando incessantemente, dia e noite, e tendo que trabalhar excessivamente por causa da irresponsabilidade de tantas pessoas que não têm levado a sério o problema que nós estamos vivendo. Abençoe-os, Deus, dê-lhes força e cuide desses nossos irmãos, Pai. Oramos, nosso Deus, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo renove-se sobre a sua vida, agora e por todo sempre. Amém. Deus abençoe, Deus te guarde na caminhada desse domingo. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Jonas 4:3. Ao ser frustrado em sua vontade de ver o povo de Nínive, a violenta e perigosa capital do Império Assírio, perecer, o profeta Jonas parte para a autocomiseração e passa a ter pena de si mesmo. Mais uma vez, como um indício de que sua religiosidade havia cegado o seu entendimento.
Ao testemunhar o agir de Deus em meio àquela nação, Jonas, ao invés de celebrar, pede a Deus por sua morte. Isso é um reflexo da maneira como ele enxergava a situação e continuava a se perceber superior ao povo de Nínive. Ainda hoje, nós corremos o risco de cometermos o mesmo erro todas as vezes que julgamos aqueles que estão ao nosso redor sobre suas atitudes, sem antes mapearmos as motivações de nossas próprias atitudes. Muitas vezes podemos até ter uma postura ética e um comportamento correto, porém a nossa motivação é completamente equivocada. Isso acontece quando fazemos ou deixamos de fazer algo, ou por medo do Deus Todo-Poderoso, ou por querermos negociar com o Senhor e garantir por meio de nossas atitudes que o Pai Celestial realize o desejo do nosso coração. O nosso relacionamento com Deus deve ser construído na base do amor, com o qual fomos amados por Ele primeiro, o amor revelado em Cristo Jesus. Que possamos transbordar esse amor sobre todos aqueles que estão ao nosso redor.